Boa noite, shalom, shalom. Mais uma edição das ministrações de quinta-feira do Ministério Morra Vem Viver. Eu sou a missionária Geni, sou ovelha dos apóstolos Alexandre Monteiro e Fátima Monteiro. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu estou com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, Senhor, pelo que o Senhor é e o que o Senhor fez. Tão lindo o Senhor lá na cruz, se derramou, se entregou, cumpriu tudo, fez a vontade do Pai, aleluia, se esvaziou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra. Ele disse assim, é, ele disse assim, Romanos, quem, quem poderá fazer alguma coisa contra nós? Deixa eu olhar aqui que eu não vou falar de mim mesma. Eu tive que anotar porque foi forte. Aqui, ó. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, coisa linda. Aquele Deus que não poupou seu próprio filho, Yeshua, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, Yeshua, gratuitamente, é de graça, pela graça, é um presente, gratuitamente todas as demais coisas. Aleluia. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor, intercede a seu favor e ao meu favor. Como que pode haver acusação? Quem é o diabo? Perante o poder do nosso Deus, perante o sangue poderoso de Jesus. Quem é? Quem é? Não, não. E você e eu, que somos justificados, somos justos, estamos ok com Deus, podemos ficar em pé diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Não há condenação, como se todo pecado fosse apagado, lavado. É lindo demais. Nós podemos ter intimidade com Deus. Que coisa linda! Por causa do sangue de Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, olha aí, a autoridade do governo, e também intercede a nosso favor. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nem a morte, nem a vida, nem nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E por causa disso, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que eu me apoiei, me agarrei nela. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque tu conheces o nosso coração e eu precisava dessa palavra. Meu Deus, eu pedi, Senhor, fala comigo na palavra. Espírito Santo, ele nos guia na verdade, a verdade é Jesus. Eu pedi, me fala na palavra, me guia na palavra. Aleluia. E ele intercede por mim. O Espírito Santo é nosso intercessor, é o seu intercessor e meu, e também Jesus é o seu intercessor e meu. Que coisa linda! Nós temos dois intercessores poderosos, poderosos, porque o Espírito Santo é aquele Espírito que ergueu Jesus da morte. Coisa linda, é o poder de Deus, maravilhoso. Então, muito obrigada, Senhor. Guarda o satélite, envia anjos para estar guardando o satélite, a transmissão, Pai.
a internet de todos nós. Aqui está chovendo um pouco e venta um pouco, mas em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos nossa mente cativa em obediência a Cristo, nos submetemos ao teu senhorio, ao teu governo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Então, eu fui confrontada com essa palavra e eu já estava pensando nela desde a semana passada. Eu estava pensando nela. Eu já sabia que eu ia ministrar sobre isso. Ela tem um título, Guarda o teu coração. Eu gostei muito dessa palavra porque todo mundo conhece, né? Provérbios 4:23. Só que eu entendo que não é muito mastigado, não é muito estudado, sabe? Um pouco, tem alguma coisa. Se a gente entrar na internet até vai encontrar. Eu não fiz isso não, tá? Mas eu também não condeno. Eu gosto de ficar. Eu tenho muito material. Nós temos muito material aqui, muito ensino através dos nossos apóstolos e também do apóstolo Éder Gregório. Então, e ainda tem a profeta Andréia. Eu consigo acompanhar todos, sabe? Mas, então, para que que eu vou buscar em outro lugar? Não necessito. Eu não necessito e não faço isso. Até porque, para não contaminar a minha mente, não fazer mistura, né? Não que seja errado, isso depende das pessoas, mas eu decidi, eu fiz uma escolha. Eu não preciso comer ali de outro lugar, de outro restaurante, de outra mesa. É uma fonte segura, irmã Daiane, é uma fonte segura, muito segura. Então, Provérbios 4:23. Vamos lá. Sobretudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, o coração, procedem as fontes da vida. Sobretudo, o que você deve guardar. Guardar aqui é proteger, é cuidar, vigiar, prestar atenção, né? Não ser negligente, não ser tolo, não ser omisso, não, ser responsável. Então, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o que que é o coração? Aqui que eu queria chegar, porque aqui vai mudar tudo. Coração não é o órgão, não é isso. Não é o nosso espírito, não é. Coração, aqui no original, no hebraico, aponta para quatro coisas. Aqui já são as chaves. As nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas decisões. E eu quero chamar de quatro estacas, quatro pregos, quatro estacas. Você sabia que o nome justo, nós somos justos, por quatro vezes aparece na Bíblia, o justo viverá pela fé. Nós somos justos porque nós somos justificados, certo? Aponta para a justificação, aponta para o sangue de Jesus derramado lá na cruz. A palavra justo também é traduzido como prego. Então, nós somos um prego. Você já parou para pensar isso? Fixado aonde? Na rocha. Não tem como balançar, não tem como sair. E o prego é grande. Então, aí eu vou chamar de quatro estacas ou quatro pregos, certo? Emoções, pensamentos. Na Bíblia, versão King James, aqui aponta para também imaginações, tá? Os pensamentos também podem ser imaginações. Vontades e decisão. Quatro estacas. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Uau! Pode ser muito desenvolvida para o encontro nosso. Estão alinhadas. Suas estacas estão alinhadas com a vontade de Cristo para você?
Essas estacas, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas vontades estão em harmonia com a instrução do Espírito Santo para você? Terceira pergunta: aonde você tem exposto os seus olhos e os seus ouvidos? Boa noite, pastora Margarida. Aonde? Em que você tem exposto os seus olhos e os teus ouvidos? Porque os nossos olhos são janelas e nossos ouvidos são portas. E elas são vias de acesso direto ao nosso coração, que é as estacas, emoções, pensamentos, vontades e decisões, que é o lugar das fontes ou saídas da vida. Tudo depende disso. Tremendo, né? Então, eu quero te dizer, não fixe os seus olhos e ouvidos nas más notícias, no caos, nas injustiças, no medo, nas ofensas, nas circunstâncias. Não, 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 não. Volte o seu olhar e a sua mente para contemplar fixamente a Jesus Cristo e ouvir os seus feitos, ouvir as suas instruções, através do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Mas para isso você precisa se aquietar, aquietar as emoções, aquietar os pensamentos. Por isso que aqui no Ministério Morra, Vem Viver, a apóstola tem falado muito sobre assentar, fala muito. Falar muito sobre assentar, falar muito sobre descanso. Amanhã mesmo nós vamos ter o culto sobre a ministração, a celebração sobre o Shabat, Shalom, né? O descanso, que é um portal maravilhoso. Então, é muito importante a gente entrar nesse lugar de descanso para poder ouvir e olhar fixamente para Jesus. Hebreus fala, o autor e consumador, olhe fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da fé e também o consumador. Ele é tudo. Tudo é para ele, tudo é através dele, tudo é por ele. Os mundos, o universo é sustentado pela palavra. E a palavra de Deus é Yeshua. Tremendo. Então, vamos continuar com Provérbios 4:24, que é a sequência disso aqui. Porque aqui ele vai vir com as instruções do que nós devemos fazer. Como a gente vai guardar? Proteger o nosso coração, as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades e decisões. Está aqui. Por isso, é alfa e ômega, irmã Daiane, exatamente. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o sim, o amém, é tudo. Então, ele fala assim, no 24, estou lendo na King James atualizada. O 24, Provérbios 4:24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permita que seus lábios pronunciem qualquer mentira. Queridos, não existe mentira branca, mentira pequena, mentira grande. Não, 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 não. Não, 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 não. É um processo que você começa decidindo aqui, ó, ó o poder da sua decisão. Eu, no início da minha conversão, 25 anos atrás, lá, pela graça de Deus, irmãos, porque por mim não sou nada mesmo. Eu já tinha um temor muito grande pelo Evangelho, por Jesus, sabe? Um temor, eu tinha esse temor, um cuidado de não envergonhar. E eu sabia, na escola dominical, quando falou, o pai da mentira é o capeta, eu falei, caramba, se eu mentir, eu sou filha do diabo. Não tem dois caminhos.
Como é que eu posso ser filha de Deus e falar mentira? Porque tem as mentiras do dia a dia. Então, no trabalho, irmãos, logo no início, eu estava com um diretor novo, eu não era secretária, não, analista de Maria Mercadante, sou economista, tá? Eu trabalhava nessa área de licitação, contratos do governo federal, que eu sou funcionária pública federal. E aí, esse diretor, eu estava ajudando ele um pouco, e ali ele falou, ele pediu, né? Tocou o telefone, tinha secretária, mas ela não estava no momento. Aí eu fui atender e ele já foi falando assim para mim: se for fulano de tal, diga que eu não estou. Gente, eu fiquei numa saia justa. Eu olhei para ele, não respondi nada, não. Quando atendi, era a pessoa. Eu, tudo muito rápido em mente, eu orei, assim, tudo na mente, rápido. Falei: Senhor, seja o que o Senhor quiser, eu não vou mentir. Eu falei: só um minutinho. E passei para ele, esperando que ele fosse me dar uma bronca depois, certo? Passei para ele. Quando ele acabou de atender a pessoa, ele virou para mim e falou assim: não me deu bronca, não. Sabe o que ele falou? Poxa, agora eu sei que eu posso confiar em você. Você não mente? Uau! Ai, 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 que coisa boa, meu Deus do céu. E dali foi meu rompimento. Eu nunca mais menti, sabe? Nunca mais menti. Nem assim, diz que eu estou tomando banho, toco o telefone, né? Aquelas coisinhas, eu estou ocupada agora, não estou ocupada. Não, não, tem que ser sincero. Não vamos dar lugar ao diabo. Então é isso. Aqui, o 25. Aqui ele está falando da boca, agora ele vai falar do olhar. Olha só. Olha sempre para frente. Versículo 25. Mantenha o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. E qual é o nosso objetivo? É a vontade de Deus, é o propósito que ele tem para nós. É ou não é? Paulo já falava isso. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Eu não olho para trás, para as coisas que já passaram, mas eu olho o quê? Para frente, eu ando para frente. Por causa de quê? Por causa das, olhando, buscando a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia. 26, versículo. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quem não quer ter os planos bem-sucedidos? Quem não quer ser próspero? Quem não quer ter sucesso, se ele for maluco? Mas até o maluco ele quer ter sucesso. Então, reflete, presta atenção. Então, vamos lá. Lembrando, as 4 estacas: emoções, pensamentos, vontades e decisões. Aqui ele está falando das nossas escolhas. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Oh, glória a Deus. 27. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé da malignidade, da perversidade. Então você tem que fazer igual o Salmo primeiro, né? O bendito aquele bem-aventurado que não se assenta, não anda com os escarnecedores, não se assenta à mesa dos zombadores, não, não, não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, medita nela dia e noite, porque ele será como você será como uma árvore plantada junto às águas, aos ribeiros de águas vivas, que mesmo no calor você e eu daremos folhas e frutos. Aleluia! Coisa linda, cada promessa maravilhosa. Então, aqui a gente vê 4 princípios, que são 4 chaves. Eu já dei 4 estacas, agora eu vou dar outros 4 chaves. Amém? Com base nisso aqui. A boca, que são os decretos, ou para o mal ou para o bem. Olha aí. Estava escutando a ministração do AP Éder Gregório ontem sobre o mês de Adar. Isso ele falou. É o mês de mudanças.
decretos mudados. Mas quando a gente fala decretos malignos, fala coisas mais, coisas negativas, a gente está levantando um memorial para o diabo. Tudo que acontece no céu acontece na terra. E o diabo copia tudo. Mas quando a gente fala a palavra, os decretos, a gente está sendo voz profeta e está levantando um memorial diante de Deus. Lembra de Cornélio? Então, ele era um gentio e Deus ouvia as ofertas dele e as orações dele subiam como memorial diante de Deus. Tudo escrito num livro, são livros que vão ser abertos no dia do julgamento, do trono branco. E eu tenho entendido que as nossas palavras também são sementes que geram frutos. Está escrito em provérbio também. E naquele dia, a gente vai apresentar nossas cestas, vai aparecer o quê? Os frutos do que a gente falou. Vai aparecer. E, e tanto é tão poderoso a nossa boca, o que a gente fala, que Jesus disse que por conta das tuas palavras e das minhas palavras inúteis, nós seremos condenados ou justificados. É ou não é um tribunal? É ou não é um lugar de juízo? É. Aqui, ó, Mateus 12, 36, 37. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Olha aí. Pois é pelas tuas palavras que serás justificado e por elas que serás condenado. E aqui a gente vê, vamos falar aqui das escolhas, das decisões, que as tuas palavras e a minha geram o teu propósito, geram o teu destino e geram decretos que mudam decretos de morte para decretos de vida. Eu, enquanto estava fazendo aqui, veio tanta coisa na minha. Dá para escrever muita coisa, irmãos, veio tanta coisa. É, eu lembrei daquela mulher que eu gosto muito, da Sunamita. Ela estava com o menino morto. Gente, ela estava com o menino morto. Ela tinha chorado ali, orado, 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 mas o menino morreu nos braços dela, o filho, a promessa. Meu Deus, um milagre. E o que ela fez? Não falou com ninguém. Que sabedoria, que domínio próprio. Não falou nem com o esposo. Falou: "Ó, eu tô indo, me dá uma mula aqui, eu tô indo encontrar lá o profeta." Aí o marido até perguntou: mas não é lua nova, o que você vai fazer lá? Tá tudo bem. Ele deve ter visto pela cara dela que alguma coisa tinha acontecido. Mas ela está tudo bem. Está tudo bem. Ela não parou para falar com ninguém, não aceitou nem falar com o servo do profeta. Tanto é, e a coisa era tão séria que o profeta não teve acesso ao que estava acontecendo com ela. Porque precisava ela chegar até ele e falar o que estava acontecendo. Que coisa tremenda. Tremendo. E o profeta, ainda sem entender direito, falou para o servo dele: vai lá na frente. O profeta, acho que já estava velho, cansado. Vai na frente, toma o meu bordão, vai lá. Ela: não, não, você vai comigo. Tremenda, ela foi persistente. E ali, Deus usou o poder dele de ressurreição. Jesus, a ressurreição e a vida foi usado ali. Ele se manifestou na vida daquela criança, né? Através do profeta. Que coisa linda. Ele se deitou em cima do menino, ficou sozinho, um ambiente de fé, se deitou, orou, colocou, soprou vida nele, e ali ele tossiu e veio a vida. Coisa mais linda. Mas, ó, as palavras dela, se ela tivesse falado: ai, meu filho morreu. Ai, meu filho ficou doente, ela morreu, contar aquela ladainha toda. Ambiente de morte ela ia estar trazendo para si.
ambiente de morte ela ia estar trazendo para si. Então, como ela não falou nada, pelo contrário, disse está tudo bem. Aí eu aprendi também que eu não preciso falar, eu não estou mentindo. Quando se eu não estiver me sentindo bem, mas eu falar está tudo bem, porque eu vou dizer a verdade para quem me interessa. Eu não preciso falar para todo mundo, certo? Não, não. Criar um ambiente de morte, de tristeza, de enfermidade, não, 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 não. A nossa boca vai sair o quê? Palavras de vida. E também é nossa responsabilidade vigiar nossa boca. Olha, Davi pede para o Senhor colocar uma guarda na porta dos seus lábios, de vez em quando eu oro isso aí. Pai, coloca uma guarda. A guarda é um vigia, é uma pessoa. Eu penso que seja um anjo, uma autoridade. Guarda é uma autoridade, certo? Uma guarda nos meus lábios. Com nossos lábios, temos o poder de escrever a nossa história. Tem o Salmos 45 que fala isso, né? Eu tenho, o meu coração ferve de palavras boas para o Senhor. Precisa o seu coração ferver. O Espírito Santo faz o seu coração ferver. Aqueles dois no caminho de Emaús eles não conseguiram esperar a promessa, né? Eles estavam tão tristes, tão entristecidos com a morte de Jesus, que eles não estavam vendo mais nada. E ali eles começaram a andar no caminho de Emaús. Só que Jesus é tão maravilhoso, que ele apareceu para eles e começou a explicar as escrituras. E ali, quando eles chegaram na aldeia que eles queriam, em Emaús, no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Porque, enquanto Jesus explicava as escrituras para ele ali no caminho, que coisa linda, queimava o coração deles. E quando partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles puderam ver Jesus. Então, a comunhão, a ceia, faz esse poder em nós. Abre os nossos olhos para a gente ver, não um Jesus místico, mas revelação da palavra. A palavra vem revelada para você. Tremendo. E isso você vê Jesus também. Pode ver fisicamente? Pode. Mas a gente não precisa ficar parado esperando isso, né? Tremendo. E também, então, com nossos lábios temos o poder de escrever nossas histórias. Esse Salmo 45 ele continua falando. A minha língua é como uma pena de um hábil escritor. Olha isso. É uma identidade para a nossa língua. E também nos alimentamos das nossas palavras. Olha aí. Palavras geram frutos para o bem ou para o mal. Sempre vai haver dois caminhos, nunca a coluna do meio, nunca o muro, nunca, nunca, nunca. Ou é o bem ou o mal. Lembra que Deus falou através de Moisés? Eu coloco diante de vocês dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha o poder da escolha. Escolhe. Irmãos, isso Deus não vai fazer por você nem por mim. Você decide. O justo viverá pela fé. Você decide ter fé. Você decide. Lógico que o Espírito Santo vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. O Pai vai te ajudar. Nós temos três ajudadores, mas você precisa pedir. Pede. Você tem que ser ativo. Você tem que ser ousado. Pede. Ore. A tua boca é para usar para isso. Ó, Provérbios 18, 20 e 21, na Bíblia, a mensagem. É isso aí, irmã Dayane. Ele dá a direção, mas a escolha é nossa. É isso mesmo. Tá tudo aqui, né? Tudo aqui. A palavra de Deus está toda aqui. A nossa direção. Toda aqui. Provérbios 18, 20 e 21.
As palavras alimentam a mente. Assim como, ó, Bíblia, a mensagem. As palavras alimentam a mente, assim como a comida alimenta o estômago. Uau! Uma boa conversa satisfaz como um bom prato de comida. Que tradução tremenda, né? 21. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. E o que você vai decidir? Vai decidir ficar falando as coisas negativas, ficar trazendo aquela. Até na oração, irmão, numa intercessão. Você acha que Deus já não sabe tudo? Ele conhece tudo, ele conhece nosso coração melhor que a gente, sabe? E fica, Senhor, eu estou assim, eu estou assim. Se você quer abrir o seu coração, com ele tudo bem, mas irmão. Sabe, ele conhece. É melhor você agradecer. Você falar, Senhor, muito obrigado. Eu estou sentindo mal, eu estou com uma dor aqui, mas eu sei que tu és poderoso para me curar. Acabou. Eu creio. Eu faço igual aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. E é o que eu tenho pedido. Uma canção da Tamires Garcia maravilhosa, que é uma oração toca nos meus olhos para que eu possa te ver. Dá-me um coração obediente. Dá-me uma boca, um ouvido que te ouve, um coração que te obedece, uma boca que fala a tua palavra, anuncia a tua palavra, pés para te seguir. Que coisa linda. Então, essa é a minha oração. Tenho feito. Então, as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Provérbios 18, mesma palavra na King James atualizada. Do fruto da boca, dos seus lábios, da boca, o coração, o ventre, né? Que é o ventre, se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Uau! Então a língua traz morte até para o nosso corpo. Doenças. Olha aqui. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. 21, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que a usam serão recompensados. O que ele está dizendo aqui? Se você usar a tua língua para a vida, decretando a palavra, você será recompensada. O cumprimento da palavra, a visitação do Senhor sobre você. Agora, se você usar a tua língua para a morte, palavras negativas, e a recompensa que vai vir é o quê? Doenças, depressão, desânimo, abatimento, só coisa ruim. Eu, hein, tô fora. Você também, né? 2, falamos agora da boca, que são os decretos, a voz profética, nos leva ao propósito que Deus tem para nós, um caminho profético, e anula os decretos malignos, decretos de morte, como é no livro de Esther. 2, olhos. Os nossos olhos são a janela. Lucas 11, Jesus falou isso. Estou lendo da Bíblia King James atualizada. Versículo 34. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, e eu estou parafraseando agora, e não soberbos, e não altivos, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo será tomado pelas trevas. Misericórdia. Que palavra dura.
Versículo 35. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Tá vendo? Mais uma vez é uma escolha nossa. Mais uma vez é uma responsabilidade nossa. Nós que temos que nos certificar, que vigiar, que ficar atento, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Para nós, isso tudo é impossível, queridos. Traz canseira, a alma grita, não é? Nossa alma não quer, mas a gente coloca a alma dela no lugar, faz calar na alma dela, como Davi fazia. Cala-te, aquieta-te, dá uma voz de comando ali logo, fala com seus botões, fala com seus botões. E aí você pede ajuda e o Espírito Santo vai te ajudar. E Jesus te ajuda também. Até intercede por você e por mim. Tenha certeza, preste atenção, não seja passivo, não seja omisso, seja ousado, responsável. 36. Portanto, se todo o teu corpo estiver cheio de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então seu corpo estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia ilumina sobre nós. Olha que coisa linda, muito lindo. Vou repetir. Portanto, se todo o teu corpo estiver cheio de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então seu corpo estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia ilumina sobre vós. Coisa linda. Davi, a gente aprende muito com Davi, né? Era um homem segundo o coração de Deus, ainda que pecou, assassinou, fez um monte de coisa arada, errada, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ó, Salmo 101:3. Eu também faço essa oração de vez em quando. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Nossos olhos é a janela. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Ai, que palavra tremenda. Nada me pegará. Nada me pegará. Nada é nada. Se me pegará, porque eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Me ajuda, Senhor. Eu aborreço as atitudes daqueles que se desviam. Eu não quero nem saber. Escolha deles, deixa para lá. Deixa para lá. Eu não vou andar junto, não. Nada se me pegará. Agora o terceiro, os ouvidos. Lembra? Os quatro princípios, as quatro chaves do Provérbios 4:24. Boca, olhos, ouvidos, escolhas. Então, os olhos, os ouvidos são as portas, certo? Portas aponta para revelação. Isaías 50, eu gosto muito desse versículo também. 4:5 diz assim: é profético, já aconteceu. O Senhor Yahweh me deu uma língua erudita. Erudita significa instruída, com grande sabedoria. Para quê? Qual o propósito? Para que eu saiba dizer a seu tempo, tem o tempo certo, uma boa palavra àquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Ele desperta o meu ouvido. Porta, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Olha que lindo. Você passa a ser discípulo de Deus, de Jesus. E aqui é o próprio Deus, né? O Senhor. 5. O Senhor Yahweh me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Significa que a gente pode ser rebelde. Ouviu a palavra, a instrução. Ei, você precisa perdoar aquela ofensa, tá? Sabe aquela mágoa lá que você carrega há não sei quanto tempo? Ah, mas é assim mesmo, tá tudo. Não, tá bem não. Deixa a pessoa aí, libera. Libera. Vai lá, pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada. É de assim mesmo. Eu tenho aprendido que eu não quero ter razão, irmãos. Eu quero ter paz. Eu quero ter comunhão. Eu quero ser curada. Deixa aí.
A pessoa não te deve nada. Fala assim, não me deve nada. Fala para ela, você não me deve nada. Tá livre, saiu da gaiola, acabou. Saiu da cadeia. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde. Eu não me retiro para trás. Interessante que o original no hebraico dessa palavra, ele, quem abre é Deus, hein? Olha aí, é Yahweh, é o Senhor. Abriu os meus ouvidos. Essa palavra abrir é cará. Sabe o que significa? Abrir perfurando ou cavando. Queridos, nós não conseguimos fazer isso. É Deus quem faz. Ele tem que cavar os nossos ouvidos, perfurar como se enfiasse uma broca. Ele faz isso. Ele faz. Se ele tem esse trabalho todo, por que eu e você vamos ser rebelde? Vamos ficar, não, não vou fazer. Não, você acorda com aquela palavra, você acorda com aquele hino pelo amor de Deus, que o Senhor nos perdoa. Então vamos lá, vou fazer mais umas perguntas. Hoje eu estou para fazer pergunta. Você está disposto a fazer a vontade de Deus quando Ele te der uma instrução que você não quer fazer? A tua alma vai gritar muito. Você está disposto? É a sua decisão e a minha. Porque aí você vai ter que abrir mão das suas vontades. Vai. Sabe? Ele satisfaz os desejos do seu coração e do meu. Sim, mas tem uma condição. Você e eu precisamos nos deleitar no Senhor, ter uma intimidade tal com Ele, uma comunhão tal. Só tem isso quem obedece 100%. Obedecer 99% não é obediência. Lembra de Saul, né? Executei o mandato do Senhor. Não tinha executado, não. Mas para ele, ele tinha pensado que tinha, ele achava que tinha executado. Então, não engano. Então, o versículo é assim: agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Eu vou repetir o que eu falei antes. Não fixe seus olhos e ouvidos no caos, na injustiça, no medo, na destruição, nas ofensas, nas dores. Não. Nos desânimos, não. Nos problemas, não. Nas tempestades, não. Nem nas más notícias. Volte o seu olhar fixamente para contemplar o nosso amado Jesus, ele que é o autor e consumador da nossa fé, ele que é o sim e o amém, ele é que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia! Que coisa linda! E agora os pensamentos, os nossos pensamentos, escolhas, decisões. Eu quero falar um pouquinho dos pensamentos. Porque o pensamento, tudo que a gente fala, a gente pensa primeiro, né? E você sabe que Jeremias 4,14, na versão Almeida, revista e atualizada, ele faz uma pergunta. Por isso que eu comecei a fazer perguntas hoje. O Senhor faz uma pergunta. Sabe qual a pergunta que ele fez? É bem forte. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Vou repetir. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Aqui fala de hospedagem. Eu me lembro de um hotel. E um hotel tem um gerente, certo? Tem um gerente, tem aquela pessoa que fica na frente, como é que é o nome mesmo? Aquela pessoa responsável para receber, né? Qualquer pessoa que entra, não. Ela precisa de uma autorização. Recepcionista, é isso aí, estava na ponta da língua. Obrigada, irmã Daiane. Recepcionista. Então, eu e você somos o recepcionista da nossa mente. Somos o gerente da nossa mente. Nós temos autoridade. Então, quando vier um pensamento mau, bota para correr. Não aceite.
Não assente, gerencie os teus pensamentos, porque a palavra diz Filipenses 4, 7, 8. Olha lá, ó. Esse aqui eu vou ter que abrir aqui. Filipenses 4, 7, 8. Não vai dar tempo de dar tudo, não. Tá bom. A gente vai até onde dá. Filipenses 4, 7 e 8. Até 8. Ó. Primeiro ele começa no 6, vou começar no 6. Não estejais ansiosos, inquietos. Olha o que os maus pensamentos fazem com a gente. E fica mesmo. Porque é inevitável, né, irmãos? É inevitável. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, olha aí, petições, vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com atitude de agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, ele vai listar o que tem que povoar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só. Tá, eu estou pensando uma coisa que é verdade sobre alguém, mas é uma coisa negativa. Aí eu começo a me aborrecer. A apóstola falou esses dias sobre isso, essa semana. Eu começo a me aborrecer, eu começo a desprezar aquela pessoa. É honesto? Não. É puro? Não. É amável? Não. É boa fama? Não. Então, tira. Pede perdão e pronto. É verdade. Pode ser verdade, mas não é. Aqui, ó. Tem algum louvor nisso? Não. Então não pensa. Não pensa. Não pensa. Vou repetir. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, é tremendo. Vai dar para falar um pouco, sim. Eu vou falar aqui. Isaías 54, 2, tá? Eu falei de estacas. Isaías 54, 2 tem uma instrução maravilhosa, fala de crescimento. Mas nós temos uma responsabilidade aqui. Ele fala assim: é uma instrução. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não em peças. Tá vendo? Muitas vezes a gente coloca a conta dos impedimentos, das situações difíceis no diabo, mas não é não. Somos nós que impedimos, tá? Olha aí, com as nossas escolhas. Outra palavra também que o Senhor diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes você e eu temos que nos sujeitar à palavra. Temos que nos sujeitar, submeter à vontade de Deus. E é isso é o quê? Obediência. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por isso que eu comecei com Provérbios 4, 23. Tá? As estacas são os conectores, são as emoções, os pensamentos, as vontades e as decisões. No início eu falei isso. Ele diz para a gente firmar e fortalecer nossas estacas, nossos pregos. Primeira estaca firmada, a conexão com o céu e a terra. João 19, 30 fala da crucificação. Tetelestai, aquele momento ali. Primeiro Getsemane, quando Jesus foi tão forte aquilo, foi tão difícil que ele
suou sangue. A batalha que Jesus ali para fazer a vontade de Deus. Porque ele era homem, humano. Ele já sabia o que ele ia padecer. Que ele era o Cordeiro de Deus. Aí ele fala: está consumado. O sangue do Cordeiro de Deus, naquele momento, foi derramado. Então ele teve o quê? Estaca nas mãos, 3 estacas. E nos pés, 3 pregos. Conexão com o céu e a terra. Segunda estaca firmada, conexão céu e terra. Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade. Terceira estaca. Você faz a vontade de Deus. Você está afirmando a tua estaca. Você e eu. Jesus já fez por nós. Ele conectou. O sangue, você tem o sangue de Jesus que fala a seu favor e a meu favor. Ele fala, ele intercede por nós, junto ao Pai. Nós temos outro intercessor, 3 intercessores. O Espírito Santo, Jesus e o sangue de Jesus. Terceira estaca firmada, a conexão entre céu e terra. Está em Gênesis 1:1. Quem firma essa estaca, que é o conector, é o próprio Adonai, é o Criador. No princípio, criou Adonai o céu e a terra. Então, vamos reformular, vamos lembrar, relembrar. Quanto mais a gente falar, repetição, mais a gente memoriza, né? A gente aprende. Quais as estacas você precisa firmar e fortalecer? As 4 estacas do coração. As emoções, os pensamentos, as vontades e as decisões. Aí eu fui para Eclesiastes 12:11, que o Senhor me deu, maravilhoso. Eclesiastes 12:11. Deu tempo. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Oh, meu Deus, coisa linda. As palavras dos sábios são como aguilhões. O que são aguilhões? Varas pontiagudas que servia ali para o gado, quando vai arar a terra, tinha que colocar sobre eles assim. E como pregos, que são as estacas, bem fixadas pelos mestres das congregações. Aí somos nós que fixamos com as nossas escolhas aqui. Obediência, ouvindo. O único pastor é quem? Yeshua, lógico. Deus, é Ele que vai nos dar as instruções, nossos ouvidos. Quando a gente acorda, você acorda com as instruções. Meu Deus, coisa linda. E o provérbio 4, 21, 22. Aqui é na Bíblia TPT. Ela não tem tradução no português, tá? Quem usa ela é a apóstola Valnice Milhomes. Eu vou pegando assim um pouquinho, tá? Do devocional dela. É TPT, de Passion Translation. É a paixão traduzida. Então, ela vem com essa pegada assim de amor, do amor de Deus, tá? Mas é bem interessante. Ó, Provérbios 4, 21, 22. Enche os teus pensamentos com as minhas palavras, até que elas penetrem profundamente no teu espírito. Então, ao desvendar as minhas palavras, que não voltam vazias, eu parafraseei, elas transmitirão verdadeira vida e saúde ao âmago do teu ser. Que tremendo. Concluo com essa aqui. Enche os teus pensamentos com as minhas palavras, até que elas penetrem profundamente no teu espírito. Então, ao desvendar as minhas palavras, que não voltam vazias, elas transmitirão verdadeira vida e saúde ao âmago do teu ser. Quem não quer ter vida? Quem não quer ter saúde? Quem não quer ter sucesso? Todo mundo. Próspero? Todos nós. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer tanto, Senhor, uma palavra tremenda, Senhor, cheia de chaves, cheia de, aleluia, de conexões, cheia de segredos revelados. Meu Deus, muito obrigada por essa palavra.
Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, me arrepender e renunciar às vezes que eu fui soberba, às vezes que eu fui hipócrita, às vezes que eu fui irritadiça, às vezes que eu fui omissa, às vezes que eu fui enganada e me deixei enganar, às vezes que eu fui distraída. Eu renuncio a tudo isso, Senhor. Eu renuncio, Pai. Às vezes que eu aborreci alguém no meu coração, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Desprezei o outro. Não, não, não. Pai, nos ajuda a ser bondosa e misericordiosa. Exercer bondade com as pessoas é fruto do Espírito. Exercer misericórdia é não olhar para as falhas do outro. Não, é olhar para as qualidades, porque o Salmo 103 nos diz isso, nos revela que, assim como, aleluia, o céu é distante da terra, assim o Pai afasta de nós as nossas transgressões. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar, Senhor. Nos ajuda a deixar o outro ir. Nos ajuda a não ficar olhando para as ofensas, Pai, em nome de Jesus. Venha curar, Senhor, venha nos curar. Nós, nessa noite, tocamos nas suas vestes para que sejamos saradas. Estanca, Senhor. Manifesta o teu poder, nos visita com a tua unção, Senhor, para que sejamos curados das nossas mazelas, sejamos curados das nossas sangue, nossas feridas internas, Senhor, em nome de Jesus. Nossas cicatrizes, cura, Senhor, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, do espírito de orfandade, Senhor. Queremos a cada dia, Senhor, ter a visitação do seu amor como Pai e também como marido. O Senhor diz lá em Isaías que tu és o nosso marido, tu és aquele que nos supre tudo. Não precisamos de nada nem de ninguém. Tu supre tudo em nós. Precisamos contar contigo em primeiro lugar. Pai, muito obrigada, Senhor. Nos aspergimos o sangue de Jesus sobre nossa vida, da cabeça à ponta dos pés, Senhor. Sejam aspergidos o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus que nos purifica, nos dá saúde, nos cura, nos liberta. Aleluia. Pai, apresentamos nossa família diante de Ti. Pai, guarda as nossas famílias, guarda nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, nosso ministério. Pai, nos revela, dá-nos espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento teu. Abre os nossos olhos para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa conhecer qual a esperança do nosso chamado, a nossa vocação, o nosso propósito para esse tempo e para o tempo que há de vir. E abre os nossos olhos para que a gente possa conhecer as riquezas da comunhão dos santos, dos irmãos, a nossa comunhão uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda em tudo que nós precisamos, sim. Ajuda os nossos apóstolos, guarda nosso apóstolo, Senhor, que ele tenha uma recuperação sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, como eu fiquei feliz no testemunho da apóstola sobre é, como ele está emagrecendo, como o Senhor visitou ele. É isso aí. É o Senhor que nos faz tudo. É o Senhor que nos faz tudo. Então, Pai, é pela graça. É como eu disse no princípio. Eu quero terminar com essa palavra. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, Jesus. Deus não poupou seu próprio filho, Jesus. Como não nos considerar, juntamente com ele, Jesus, de graça? É pela graça. Meu Deus, coisa linda. Temos que receber pela fé. É isso que nós temos que fazer. Todas as demais coisas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Somos escolhidos e escolhidas de Deus, porque é Deus quem nos justifica.
Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por nós. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo que há em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nada, nem criatura nenhuma, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Cristo que há em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Até a próxima, queridos. Amo vocês. Fiquem na paz, uma boa noite. Fiquem com Deus, queridos. Está encerrada a reunião.